Olá, estamos de volta, são 10h55, o Algo a Mais está aqui no ar, ao vivo, e hoje falando sobre organização é qualidade de vida. Nossas convidadas já deram várias ideiazinhas aqui para a gente, que com certeza demonstra ser qualidade de vida, sim. E, Silmara, vamos lá, voltando à questão da organização. Numa casa, quais os itens indispensáveis quando você entra para poder fazer essa prévia, essa análise, conhecer essa família como um todo, porque mesmo como a Carla te contratou, como ela mesma falou, você acabou auxiliando o marido, filhos, todo mundo, porque é a família, o lar. A secretária do lar. Exatamente. Quais os itens que quando você entra, você acaba observando para poder fazer esse diagnóstico? Eu observo o tamanho do ambiente, né? A identificação da realidade da vida do cliente, a rotina dele, tudo isso é observar. E nessa longa conversa, na primeira consulta, eu vou passando a proposta para ele. Então, não existe um padrão. Eu tenho algumas referências e, a partir dessa referência, eu vou trazendo itens que vão trazer melhoria e novo significado para a família, né? Então, a ressignificação dentro do lar é utilizada o tempo todo. Então, se eu vou tratar, por exemplo, de limpeza dentro de uma casa, e eu digo para eles que algumas coisas são funcionais, porque quem vai realizar a tarefa é a secretária do lar ou a diarista. E aí eu sugiro alguns produtos que eu gosto, que eu entendo que são eficientes, que são cheirosos, né? E alguns adereços que facilitam a vida dela, como, por exemplo, o balaio de limpeza. Então, eu monto para a secretária do lar o balaio de limpeza. Então, aonde ela vai, o balaio de limpeza vai atrás. E isso mantém também organizado, tira aquele hábito antigo que a gente vê, que os produtos ficam dentro do balde, misturados com o pano, com a vassoura, com o rodo e por aí vai, né? Então, essa é uma das oportunidades de melhorias trazidas, né, sugeridas, para que a casa fique funcional. A ideia é produtividade. Eu produzo naquele tempo que eu tenho, porque a secretária do lar, veja bem, ela tem que limpar, ela tem que passar, ela tem que lavar, ela tem que cozinhar. Cozinha toma-se muito tempo. Então, um dos itens também, além dessa inserção de produtos, de balaio de limpeza, é também feito a rotina de trabalho. Na casa da Carla foi introduzida essa rotina de trabalho tanto para as crianças dela, que são pequenas, para a babá está aplicando, como também para a secretária do lar que cuida da casa deles. A participação e integração da secretária do lar é fundamental. É fundamental. Principalmente na manutenção, né? Eu gosto de ouvi-las, sabe? Porque são elas que vão realizar o trabalho. Então, as coisas são feitas com conversa. Então, aquela rotina, ela visa o resultado. Então, não importa como está discriminado ali, né? Se o lavar a roupa está em primeiro lugar e depois a limpeza da casa. Ela vai ver como ela produz melhor. Então, ela vai ter que realizar aquelas tarefas no dia. E é tão bom porque elas se sentem cuidadas, alguém está se importando com elas, alguém deu a elas uma informação. E também ouvindo, né, o que para elas funciona ou não. Isso, e eu gosto de ouvi-las nesse sentido. Ah, Silmara, eu posso fazer essa atividade na quarta-feira? Porque quando eu chego na segunda, a casa já virou um furacão. Vamos fazer isso, né? Então, o resultado e essa cooperação, porque é um jogo de futebol mesmo, sabe, Cris? Todo mundo quer marcar o golaço. Então, vamos todo mundo cooperar. A empresa coopera, os clientes cooperam e os prestadores da casa ou os terceiros cooperam também. Isso é que é bacana, né? Realmente é a união, a integração de todo mundo fazer a coisa funcionar. Exatamente. Carla, qual a idade dos seus filhos? Um tem 3, o menino Gabriel e a Amanda tem 6. E para eles ainda tem uma idade muito pequena para conseguir entrar nessa organização, né? De brinquedo, de botar no lugar. Mas ela tem uma sensibilidade
que nem o meu menininho de 3 anos, ele já guarda todos os brinquedinhos. Ela passou 1 mês e pouco lá em casa, quase que diariamente, tendo contato com os meus pequenos, e ela ensinou os 2 a ter essa organização. Isso é muito bacana, eles Nossa, já serem eles criados. vão crescer sim. organizados, gente. Olha que coisa boa, Gente, né? eu tenho algumas fotos que eu guardo assim como meu ourinho, sabe? Dos filhos dos meus clientes. É tão bonitinho que quando eu vou ensinar uma secretária do lar a arrumar uma cama, esse é um item que eu encho os meus olhos. Para mim, cama arrumada não pode ficar pendente. Desarrumada não pode ficar pendente. Uma boa cama arrumada já deixa um ambiente 50% organizado. Então, é tão interessante, Andréia, quando você disse assim, eu não sabia que eu tinha isso. Eu já ouvi isso de diversas clientes que esqueciam alguns acessórios que existiam dentro da casa. E aí, esses dias, eu peguei a filha da minha cliente me imitando. Como que eu aliso as coisas, como que eu dobro, como que eu guardo e como eu tiro foto. Aí a minha colaboradora falou assim, Silmara, olha lá, ela imitando direitinho como você tira foto. Vou fazer um vídeo divulgar, olha só. Mas isso é divulgação do meu gostoso, trabalho. mostra que ela percebeu que aquilo era uma coisa positiva. E aí ela pensa não como que eu imitava. fico quando eu vou embora, quando eu concluo o trabalho, É um sabe? parto, É né? um parto, é difícil. Nossa, que legal. Isso é gostoso. Agora, Carla, vocês têm filhas, meninas, Silmara? Não, Não, tenho. não. Então vamos lá, Eu Carla. tenho sobrinhos, muitos. 10 sobrinhos e 2 sobrinhas netas lindas. Você, pós-filhos, você se tornou menos organizada? Sim, Gente, eu me tornei muito menos organizada. sim. Não, Acho que você vai se tornar minha cliente, Cris. Não tem dúvida. quando éramos só os 2, a casa ficava em ordem, sempre. Exatamente. Nunca me furtei do trabalho doméstico, de organizar essas coisas, mas depois que chegaram os 2, mais a rotina do trabalho, que ficou muito mais puxada, com certeza minha casa ficou totalmente desorganizada. Imagina. Você tem filhos? Eu tenho 2 também. E eu passei por essa experiência, que a minha casa, antes das crianças, era toda bonitinha, todo lugar. Aí começa que vem criança, você começa assim, mesa de centro, Coloca de lado. não sei o que, tira. E aí eu percebi uma hora que eu estava ficando meio frustrada pela desorganização constante da minha casa. Eu falei, ou eu relaxo, ou eu vou ser uma eterna insatisfeita dentro da minha própria casa, porque as crianças não vão nessa fase deles. Porque entra cadeirão no meio da sala, porque é aquela cadeirona de alimentação, que é um monte de trombolho, brinquedo, o cercadinho, uma caixa enorme com brinquedo no meio do caminho, o carrinho que você não tem onde estacionar, você estaciona no meio da sala, e assim vai. E aí eu meio que relaxei, só que a idade dos meus já me permite voltar à minha organização. Eles têm quantos anos? 9 e 6. Já é a hora. Eles entendem Você tem que bem. entrar na minha vida agora. Com muito prazer. Então, isso que é muito bacana também, da gente também se permitir, em determinado momento, dar uma folga na questão, assim, de saber que vai ter essa alteração no ritmo da vida, quando as crianças são pequenas, que você vai ter, de repente, um berço desmontável num local que não era para ser. É uma fase, Faz parte, né? mas que depois é importante retomar até para a criação dos filhos. Isso Para que mesmo. eles já cresçam num ambiente desse, até porque é mais saudável. Você usou uma palavra que normalmente eu uso na consulta inicial com o meu cliente. Você está investindo nesse serviço porque você se permite ter essa qualidade de vida. Você se permite fazer esse investimento para beneficiar você e os seus. Então, quando a gente pensa, reflete, tudo passa pela mente, né? E depois desce para o coração e se torna um hábito de vida, né? Um exercício. Mas é isso mesmo. Se você reconhece que você está precisando retomar com a mesinha de centro da sua casa, voltar, né? Mas eu acho que isso que você disse, muitas pessoas devem estar se identificando, porque assim, depois que tem filho, realmente é difícil manter a casa em ordem, né? É por isso que eu perguntei quem tinha filho para eu falar, gente, vamos ver se a impressão é a mesma. E a Carla falou, exatamente. Mas deve ser, porque Até cada um porque tem você um quer ficar estilo. arrumando a casa ou você quer ter um momento com seu filho? Isso. Você quer ter um momento com ele, você prefere sentar e botar um quebra-cabeça no chão, bagunçar um pouco mais com ele, do que falar, não, filho, você espera aí um pouquinho sozinho que eu vou arrumar ali.
E também, assim, a gente também não pode achar que tudo vai ficar exatamente no mesmo lugar, tudo certinho. Né? A gente tem que relaxar. Não virar uma neura, né? Exatamente, senão a gente fica neurótico com isso. Então, assim, você tem que relaxar um pouco. Tem hora de bagunçar, hora, né? Tem hora para tudo. Até porque bagunçou, tem uma profissional para você chamar Pois de é. socorrer. Se não tivesse a bagunça, o que seria do serviço? O que seria da minha Tem que ter. Bagunça saudável. Eles falam isso pra mim. Quando eu vou fazer o diagnóstico da casa, eles falam assim pra mim, não repare. Eu falei, mas eu tenho que reparar. Eu vim para reparar. Eu vim pra reparar Infelizmente, mesmo. você fala diferente das pessoas que chegam. Não, eu vim para reparar mesmo. Não repara você, eu vou reparar. Você vai investir para isso mesmo, né? Para que os reparos sejam mudados, né? É verdade. E Silmara, você trouxe umas fotos, né, para a gente Isso. exemplificar. Vamos mostrar, meninos, umas fotos para a gente mostrar de armários. Esse é um armário de roupa de cama. Isso. Nesse armário, na casa dessa cliente, eu não trouxe da casa da Carla, tá? Eu trouxe de uma outra cliente recente, que nós concluímos agora a organização. Então, aí existe toalhas de corpo, de rosto, lençóis, tapetes. Então, no meu gosto pessoal, eu não gosto nada de rolinho. Eu gosto sempre do rabisco reto, sabe? Do alinhado do reto. Então, o antes ali, alguns rolinhos e depois as dobras retas e quadradas. Ali você colocou em jogos? Jogos já Isso, prontos? jogos já prontos. Na parte de cima foram colocados... como eram o casal, então tinha os com os nomes, outros sem os nomes, mas sempre com um conjuntinho. Uhum. No caso de lençóis, tanto de solteiros como de casais, eu gosto de envelopá-los. Porque é muito comum, na avaliação que eu faço, eu observo que fronha fica distante do lençol de baixo, do lençol Envelopar, de que cima. você diz, é pegar a fronha e botar dentro do... Colocar tudo junto. Dentro de um lençol e embrulhar os outros. Isso. Eu envelopo, por quê? Porque daí você não perde o conjunto. Então, a sua cama, ela sempre vai estar completa, né? E na hora de arrumar, você já pega o kit. A gente perde mesmo, né? Isso facilita. Olha a Sim. economia de tempo. É porque geralmente a fronha fica do lado separado mesmo. separado. Tipo, só fronha, só lençol. Isso. Mais prático. Temos mais mais prático. fotos, né? Meninos, cadê as fotos? Então, aí, Cris, eu fiz sobrar espaço. Ah, isso Sabe? também é importante, É. né? Porque você ganha espaço. Às vezes a pessoa fala, eu tenho pouco armário. Será que tem pouco armário ou não está organizado de tal Você forma? ressignifica, você traz um novo significado para o ambiente também, né? Então, ali estava cheio e aí essas outras coisas foram para outros lugares, algumas doadas, outras descartadas e outras colocadas em caixas. Meninos podem ir passando. Pode tem ir umas passando. caixas ali. Ah, ó, você já organizou em caixas. Em caixas. E eu amo essa parte da organização. E as compras das caixas. São lindas. Vamos passando, meninos? Aí aquele que nós vimos. Isso. Aí são meias. São meias e calcinhas da menina, né? Então, ali estavam todas em rolinhos, espalhadas. Aí foram colocadas em fileirinhas para ela visualizar bem as calcinhas que ela tem, as meias dobradas, diferentes da de rolinho. É bom destacar que a gente tem mania de fazer rolinho com a meia, né? Junta as duas e dá aquela dobra. Sim. Mas aquilo ali estraga com o tempo a meia. O Pois elástico é. vai desgastando. O cano, Então, né, ele vai alargando. exatamente. O E ideal é além de não ficar enrolar. bonito, né? É. Porque você joga ali e fica bagunçadinho, né? É verdade. Ali, a de íntima, de calcinhas e sutiã. Aí é outra sensação, né? se Outra abrir sensação. bonitinho. Aí a brinquedoteca, se você observar, na foto superior, na parte de cima do armário, tá cheio de brinquedos. Na parte de baixo, sobrou aquele espaço. Então, é muito interessante como nos sobra um espaço. Aí foi trazido um outro significado. O cliente pendurava as gravatas e deixavam caídas na base onde as camisas estavam penduradas. E um profissional que usa muitas gravatas e muitas meias sociais e ele misturava a meia social com a meia esportiva.
E aí nós tivemos a ideia de colocar as gravatas e as meias sociais juntas numa única gaveta, também facilitando, sendo funcional e economizando o tempo dele. Sim, então, na hora de escolher, abre, é até mais fácil de olhar. Ele visualiza, é prático. Mas me diz uma coisa, só uma pergunta para ela agora, curiosidade. Quanto tempo geralmente acaba durando essa arrumação? Porque assim, o cliente no início mantém, né, arrumadinho e tal, aí depois começa a bagunçar. Então assim... O esposo da Carla me passou uma referência Eu esse sei dia. porque eu sou mais ou menos assim, começa tudo arrumadinho, depois eu vou bagunçando um pouco. Eu vou te dar uma resposta baseada no que esse meu cliente me disse. Na semana passada, nós estivemos juntos e eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou assim, Silmara, muito interessante. Do período que você saiu da minha casa até agora, que já tem 6 meses, estamos conseguindo manter 85%. Olha que bom. Legal. É muito interessante Olha. isso. Eles foram disciplinados mesmo. A cultura da organização, o hábito que se forma na gente em 30 dias. 30 dias a gente já consegue criar um novo hábito de vida. E aí você, vencendo os 30 dias, vence os 60, aí você vê que isso já faz parte do seu viver mesmo. E o seu trabalho? A partir do momento que você entra na casa do cliente, qual uma média de tempo que você precisa para organizar essa casa? Depende muito do espaço e daquilo que o cliente requer, né? Então, costuma-se ter um tempo vigente de 30 dias, porque, além disso, outros clientes são atendidos simultaneamente. Eu ia te perguntar isso, se você pega um por vez ou se você consegue... Consigo dinamizar isso, né? Não é fácil, mas tem dado certo, né? E eu penso que, à medida que a demanda vai surgindo, né? Você vai incorporando novos serviços, novas pessoas ao negócio. Mas dura, assim, em média, 30 dias, né? É claro que nós lidamos com uma logística hoje aqui em Cuiabá bastante difícil. Sim. Né? Então, aquilo que é proposto, muitas vezes, ele foge um pouquinho do tempo, mas ele é realizado, né? Existe um contrato, então ele é fielmente cumprido. Então, normalmente, leva-se esse tempo do contrato proposto, 30 dias. Se exceder, há sempre uma conversa, uma satisfação dada ao cliente, porque da mesma forma como na Carla foi realizado a organização do apartamento dela inteirinho, existem pessoas que só querem um ambiente da casa. Aí o tempo é administrado de forma diferente também. O que o cliente requer, né? Às vezes, eu só quero esse armário, vai ser diferente, olha... É a casa toda, desde o telhado até... Tudo. Bacanérrimo. Vamos lá para mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho, agora são 11h14. Daqui a pouquinho, Algo a Mais está de volta. Entre em contato com a gente, manda seu WhatsApp 8405-3791 ou pela nossa fanpage, Programa Algo a Mais. Ainda dá tempo de você participar. Daqui a pouquinho a gente está de volta.